muito profissionalizante e, claro, vamos olhar com muito carinho as nossas universidades do Estado, que são universidades de excelência, né? A USP, a Unicamp, a Unesp, a questão, acho a Unisp. Olha quantos cursos a gente pode oferecer na nossa universidade. Mas ali não mexe, não. Você sabe que eu tenho um amigo que tá no CT USP, eu tenho um amigo que tá lá no quartinho da USP. Isso, fazendo pedagogia. Ele tá fazendo 56 anos. Nossa, velho. Você não mexa. Conheci também. Você não mexa na USP, que ele tá lá até hoje. Ele CA, né? Aquele ele tá lá. Fica no Deixa eu falar sério agora. Diz que você vai mexer no maior vespeiro, que é a Cracolândia. Eu tava vendo que tem alguma... Você com a prefeitura, vão fazer alguma coisa ali na Cracolândia. Você sabe, cara, tem um cara que veio aqui, que é o Pastor Rica. Vocês lembram do Pastor Rica? Pastor Rica? Não. O Pastor Rica, ele tem uma ONG, Alô? Vocês não lembram? Eu acho que ele é o cara que manja mais ali, porque ele faz um trabalho social. Ele tem colaboração. Quem puder ajudar o pastor, ele tem. Você pode ajudar o Pastor Rica. Eu vou até pedir para a Paulinha trazer ele aqui. Você lembra do Pastor Rica? Porra, vocês não lembram do Pastor Rica? Só lembro das mulheres ricas. Teve aqui, da Pedra à Rocha. Moça. Isso. Esse cara, ele é... pedra na Cracolândia. Esse cara faz um trabalho muito importante lá na Cracolândia. E é Vamos difícil, trazer ele aqui. né, meu? É difícil. Você estava comentando até que você viajou, viu lá fora nos Estados Unidos um monte de situação, né? Nossa, mas nos Estados Unidos. Não, Los Angeles. De Los Angeles está... Los Angeles tem 60 mil homeless drogado na rua, morando em barraquinha, 60 mil, bateu o recorde. Parecido com a nossa Cracolândia. Não é parecido com a nossa Cracolândia, mas é do tipo lá, Skid Row lá, aquele esquema ali, meu, é terrível, e é Califórnia. Mas ninguém resolveu até hoje, hein? Riquíssimo. Então, aqui ninguém resolveu. A estratégia, ela sempre é prometida e é difícil, né? Porque acaba deslocando do lugar. O cara vai pra Paulista, depois volta pro lugar. O que você vai fazer lá? Qual vai ser o pensamento do... Vamos lá. Se fosse fácil, eu acho que já tinham resolvido. Não é fácil chegar, você tem a solução? Não tem. O que a gente fez? A gente ouviu muita gente, ouviu uma série de especialistas. É interessante quando você ouve o especialista, que cada um dá uma direção. Sim. Ninguém concorda. O caminho é esse aqui. Não, o caminho é esse. Se anuncia o seu plano, os especialistas criticam, porque óbvio, ele não vai ser, né, não vai agradar. O que a gente procurou fazer? Trazer aquilo que era convergência, né? O que era ponto comum na opinião dos vários especialistas. E aí a gente saiu e começou a desenhar a estratégia em cima desses pontos de convergência, onde todo mundo concordava. Então, primeira coisa, a gente precisa de uma abordagem qualificada. Então, nós vamos melhorar a abordagem. Nós vamos ter 200 profissionais que vão ser contratados para fazer essa abordagem, para ter esse contato com as pessoas. E é importante ter retaguarda. Então, eu melhoro a abordagem, eu vou ter mais gente, vou ter melhor equipamento, eu vou ter carro. Não adianta o cara ficar... vamos fazer a abordagem das pessoas. O cara na rua com a prancheta. Sim. Cara, vem cá. Sim. Não vai resolver. E se esse cara não for treinado? Se ele não for treinado para estabelecer a relação de confiança e perceber o que a pessoa está precisando. Aí entra a questão da retaguarda. Eu tenho que ter uma tremenda retaguarda. Por quê? A partir do momento que eu consigo fazer a abordagem, essa abordagem é qualificada e o cara me dá a necessidade dele, eu tenho que ter condição de dar tratamento imediato. Então, por exemplo, às vezes a pessoa vai te procurar e vai dizer o seguinte, ela quer a família dele. Então tem que ter condição de trazer a família dele, de botar ele junto da família. O outro vai te pedir o tratamento. Então, no domingo, eu recebi uma mensagem de um camarada que estava me pedindo tratamento. E me deu o telefone do pai dele. A Secretaria de Desenvolvimento Social foi lá, pegou o pai desse menino, entrou em contato, já botou ele no tratamento. E aí, eu preciso de um hub, de uma porta de entrada, que vai ser o Cratóide. Né, lá na Rua Prates, ele vai ser o direcionador. Lá eu vou ter as equipes terapêuticas. A gente vai ver. Cuida de álcool e droga. Que cuida de álcool e droga. Então, qual é o direcionamento? Esse cara precisa de desintoxicação. Esse cara precisa de um tratamento de longa duração. Esse cara vai ser encaminhado aqui para um grupo de mútua ajuda. Esse cara vai ser encaminhado para um grupo para um desses coletivos. Aí são as ONGs, são as entidades religiosas. A gente tem que envolver todo mundo. Porque, por exemplo, as entidades religiosas, elas já conseguiram, de certa forma, construir essa relação de confiança. Então, pega lá o trabalho da pastoral
que trata disso, o trabalho da Missão Belém, da Missão Católica, o trabalho da Cristolândia, da Primeira Igreja Batista, eles conseguem alguma efetividade, alguma eficácia. Outra coisa, eu tenho que aumentar a minha capacidade de absorver essas pessoas no sistema. Então, nós vamos contratar mais 500 vagas de imediato em comunidades terapêuticas. Então, eu tenho 500 vagas disponíveis. Fiz a abordagem, preciso mandar o cara para a comunidade terapêutica, eu tenho essa vaga aberta. A gente está contratando 600 vagas de internação em hospitais para fazer tratamento de longa duração. E a gente vai repotencializar o Centro Evelt, o centro da Rua Cotoxó, para fazer a desintoxicação. Só ali, Evelt e Rua Cotoxó, 90 vagas. É artesanal o trabalho. Não é, é individual. Você sabe que a Soninha, a Soninha foi lá, acho que na época do Calça. Era na época do Calça. Lembra aquele vídeo dela meio sem graça? Foi na época do Calça, ela falou, Emílio, esse negócio tem que ser 1 a 1. Você precisa conhecer o cara, porque cada ser humano quer uma coisa. Tem uma necessidade. Cada um tem uma necessidade. Você tem que fazer a abordagem individualizada e cada um vai te dar uma demanda. E você tem que ter a retaguarda muito possante para ter condição de dar o direcionamento correto para cada uma dessas pessoas. Essa pessoa conseguiu se restabelecer um pouco, conseguiu tratar, desintoxicou, tem que ter moradia. Você tem que ter um teto. Então a gente vai investir muito em moradia no centro. Só no centro de São Paulo a gente vai construir agora mais de 700 moradias. E vamos ter 5 mil aluguéis sociais que a gente vai dispor para essas pessoas que estão aí na rua, estão perambulando e vão ter o tratamento. Então tratou, tem que vir logo na sequência moradia. Aí tem que ter a capacitação para reinserção no mercado de trabalho. E além disso tudo, tem que ter segurança pública, então a gente vai reforçar muito a segurança pública para impedir o livre fluxo de drogas no centro. Isso que eu ia perguntar, porque é uma questão individual e a longo prazo, só que tem muita família que mora ali que está deixando o caso que não aguenta mais aquela situação. O que de efetivo vai ser feito a curto prazo? Porque é uma coisa preocupante hoje, né? É louvável e é muito interessante esse tipo de ressocialização, só que isso demanda um tempo, né? Agora, para agora, porque a gente recebe direto vídeo de tipo arrastão mesmo, jogando pedra na polícia, a polícia jogando pedra de volta. Essa questão de segurança para quem mora ali nos arredores, o que vai ser de feito? Por exemplo, a gente vai agora instalar 500 câmeras inteligentes no centro da cidade. Como eu falei, a gente já tem a gente está colocando aí a integração com outros sistemas, inclusive com o governo federal. Existem pessoas que estão lá há muito tempo e muitas pessoas que estão na Cracolândia, que estão no centro da cidade, são egressas do sistema prisional. 60% das pessoas têm algum tipo de benefício de pena, ou seja, progredir em termos de pena. Então, a gente vai fazer termo circunstanciado, abordar essas pessoas. Essa pessoa ou vai regredir de pena ou vai ter que ser encaminhada para o tratamento e ela vai optar. Né? Ou você vai voltar para a cadeia ou você vai se tratar. Então a gente vai dar essa opção para ela. É um conjunto de ações. Muito bem, só fazer um breakzinho pro Reginaldo. Só pro Reginaldo, a gente continua na TV. Muito obrigado pela sua audiência. Estamos de volta aqui com o programa Pânico, esse estúdio com plateia. Cheio de coisas. Plateia muito animada. Tá mais ou menos, tá desanimado agora. Agora foi. A plateia. No final vocês pegam o brinde. Mas, se você quiser vir a essa plateia, R$1.000 cada cadeira. Você pode fazer a promoção. É claro. Então nós vamos fazer o break só pro Reginaldo agora. A gente volta já para a Rede Jovem Pan de Rádio. Continuamos aqui na TV e nas plataformas. Vai lá, Reginaldinho. Quem ia fazer? Você ia fazer? Então eu quero fazer uma pergunta pro Tarcísio. Primeiramente, fui contra o senhor, tá? Porque, inacreditavelmente... Professor Vila. O senhor é do Rio de Janeiro, né? Não sabe nada aqui de São Paulo. É um forasteiro, né? Mas tudo bem. Vamos lá. O Brasil Professor Vila, que saudade. O Brasil é fascinante, né? Tô protocolando impeachment do presidente de Santos. O próximo é o seu. O negócio é o seguinte. Eu quero perguntar a respeito do bolsonarismo. Se o senhor não sente vergonha de ser a nova imagem do bolsonarismo, se o senhor realmente é o sucessor do Mandrião, se é o sucessor do bolsonarismo, você realmente acredita que você é o próximo candidato que pode ser presidente? Eu quero entender, porque eu já quero trabalhar contra o senhor. Fica bem por aí mesmo. Nessa linha. É nessa linha, né? É por aí, é um pouco pior. Eu fiquei um pouco mais tranquilo que o senhor tá de frente, é um pouco mais alto que eu. Não, primeiro, eu não tenho vergonha nenhuma de ser do bolsonarismo, né? Primeiro porque, olha, é um governo que enfrentou uma pandemia. Bom, a gente começou o governo com uma crise brutal na Argentina, uma recessão na Argentina que interferiu nas exportações industriais brasileiras. Depois a gente pegou o desastre Brumadinho com dias de governo.
que afetou o setor mineral, que é um setor importante da economia. Só o desastre de Brumadinho subtraiu do PIB alguma coisa em torno de 0,4% em 2019. Depois você pegou a crise do Covid, que foi a maior crise que a nossa geração já se deparou. E quem é que estava preparado para ela? E no final das contas, uma série de medidas foram tomadas, né? Benefício emergencial, auxílio emergencial, Pronamp, milhares de empresas foram salvas, milhares de empregos foram preservados, o Brasil saiu da crise crescendo. A gente depois pegou a crise hídrica e não faltou energia, depois pegamos a guerra da Ucrânia e entregamos um Brasil crescendo, um Brasil gerando emprego. O desemprego saiu de 14,9%, estava 8,2%. Sim. Né, o PIB do ano passado deve ter crescido aí, o número oficial daqui a pouco vai sair, mas 3,1%, 3,2%. A inflação caiu para abaixo de 6%. Então a gente se saiu melhor do que vários países desenvolvidos. No campo da infraestrutura, a gente teve muito legado. Reformas importantes foram aprovadas, reforma da Previdência, o marco do saneamento, a reforma o marco das ferrovias, a lei do gás, a lei da liberdade econômica. Ou seja, isso avançou muito. E é um legado que precisa ser preservado. Então, eu sou muito grato ao presidente Bolsonaro, ele me deu a oportunidade, me abriu a porta. Quem eu seria sem o presidente Bolsonaro? Não seria ninguém. Troca uma ideia ainda com ele? Como é que tá? Fala do governo, assim, de planejamento, estratégia, ele manda uns WhatsApp, assim, ele ainda tá ativo? A gente conversa, eu desenvolvi com ele uma grande amizade, né? Então é uma pessoa que eu admiro muito. Com relação a futuro, veja, qual é a minha obrigação hoje? É fazer um bom governo em São Paulo. Sim. Que as pessoas me elegeram, confiaram em mim para fazer um bom trabalho aqui. E aí, quer dizer, você não pode chegar no estado de costa. Você não pode chegar no estado pensando, o que eu vou fazer daqui lá na frente. Quando eu cheguei no ministério, eu só queria entregar obra, fazer leilão, trazer investimento. Agora em São Paulo eu quero resolver Cracolândia, eu quero fazer obra. Inchada, né? Inchada. Trabalhar. Inchada e trabalhar. Exatamente. Trabalhar, quero fazer a linha de metrô, quero fazer então, eu vi lá, Rodoanel, sem ter cidade. Deixa eu falar um negócio. Resolver o problema da saúde, da educação. Você sabe que tem um amigo meu... eu fui jantar com ele outro dia, ele falou, o Tarcísio resolveu o nosso problema. Eu falei, o que foi? Ele falou, não, ele mexe com carro. Ele falou, não, porque tem o IPVA, o cara tinha que pagar o IPVA. Qual foi essa história aí? Eu tava de férias, eu nem sabe que nem pagou. Tem foi do IPVA. Você liberou o IPVA. Débito automático. Ele tá feliz da vida, os caras que mexem com carro. Os caras que mexem com carro estão felizes. Tem medidas simples que fazem a diferença. Por exemplo, a questão do IPVA. Tinha uma norma aqui do estado de São Paulo que a transferência de veículo só podia ser feita com IPVA quitado. Isso é desarrazoado, porque o que acontece? Isso trava o mercado de usados. E se você travar o mercado de usados, você vai travar o de novos também. Então é um efeito cadeia. Ora, se eu posso pagar o IPVA em 5 parcelas, aí o que o cara da concessionária de usado é? Ele é um atravessador, quer dizer, alguém vendeu o carro para ele, ele comprou, ele vai repassar para outra pessoa. Paga a primeira parcela. Ele vai ser o depositário daquele carro durante algum período de tempo. Então ele vai pagar a primeira parcela e ele vendeu o carro, é razoável que quem está comprando assuma o resto da dívida. E não era assim. Não era assim. Então ele tinha que quitar o IPVA para poder transacionar aquele veículo. Não faz sentido. Então quando você toma uma medida dessa, eu desburocratizei o setor, eu liberei o mercado de usado. Então aí que o Estado ferra o nego, né? Exato. É aí que o cara ferra o cara. Na burocracia. Porque você trava uma venda. Às vezes você quer vender o carro para não pagar o IPVA. Sim. Você fala, quero vender meu carro agora. Você vende o carro, se livra do... Você tem que pagar o IPVA antes para poder vender seu carro. Outra coisa, Mas por que o cara faz uma lei tão estúpida como essa? Para aumentar a arrecadação. Isso é bobagem. Não aumenta. Porque quando eu aumento a transação, eu começo a arrecadar mais. O que está acontecendo hoje no estado de São Paulo? Está arrecadando mais IPVA. Pois é. Tem mais gente vendendo carro. Esse é o lance. Tarcísio, sobre grana. Ainda agora a gente estava falando da questão do custeio da educação. Esses projetos sociais que você também está anunciando, eles dependem de dinheiro. Está pensado aí alguma parceria, alguma PPI para a área social? É possível pensar na criação de um fundo que sustente, por exemplo, toda uma política para a Cracolândia? Já chegaram a pensar em alguma coisa disso? Não, olha só, basicamente o enfrentamento da Cracolândia vai demandar recursos do orçamento. Agora, PPI social tem muita viabilidade. Você pega, nós temos vários bons exemplos de parceria público-privada na área de saúde, que funcionam na área de educação. Então, transpor esses bons exemplos para São Paulo, estruturando convenientemente, eu acho que é uma boa medida. O que a gente puder trabalhar com a iniciativa privada e reduzir o ônus do Estado é louvável. Então é nesse caminho que a gente tem que andar. E, obviamente, aí sobra o dinheiro,
para a gente aplicar no social. O desafio de qualquer governo hoje é aplicar recursos no social. Pega, por exemplo, Sabesp. Se eu falo em privatização da Sabesp, quanto que eu consigo trazer de investimento em saneamento nos próximos anos? Algumas dezenas de bilhões de reais. É muito mais que a empresa tem capacidade de investir.